Boa noite. Depois de 1 ano e meio do regime diferenciado de contratações públicas, o novo modelo aí de licitação, a medida provisória aprovada para acelerar as obras necessárias para a Copa do ano que vem e a Olimpíada do Rio ainda recebe duras críticas. Para a oposição, o novo regime, que substitui a lei de licitações, encarece as obras e abre brechas para a corrupção. O regime diferenciado de contratações foi ainda ampliado para além da Copa e da Olimpíada. Agora ele está sendo aplicado para acelerar obras do PAC nas áreas relacionadas a portos, educação e saúde. O Brasilianas.org de hoje debate o novo regime de contratações de obras públicas. Diante das críticas que a lei de licitações recebia pela morosidade do processo, será que foi acertada a decisão do governo ao criar e ampliar o regime especial? Será que alguns ajustes na lei de licitações poderiam trazer melhores resultados? Para responder a essa e outras questões, convidamos o professor Pedro Estevão Serrano, especialista em Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No estúdio em Brasília, Cláudio Sarian, auditor de controle externo e assessor da presidência do Tribunal de Contas da União. Ivo da Mota Azevedo Corrêa, que é subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. E também contamos com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini, que vai selecionar perguntas enviadas aí por meio do nosso portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar dos pontos positivos e negativos da medida provisória que criou esse regime para obras frente aí aos mecanismos implementados na lei de licitações. Eu queria primeiro começar com o Ivo da Mota Azevedo Corrêa, que é subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, para sintetizar para a gente quais são as características do RDC, Ivo, e quais as vantagens que você vê em relação à lei de licitações. Boa noite, Nassif. Boa noite ao Serrano, boa noite ao Cláudio. Na verdade, Nassif, o RDC, acho que a primeira coisa importante ressaltar é que o RDC não é nenhuma grande invenção que saiu da cabeça de algum técnico, ou de um grupo de técnicos ou de parlamentares. O RDC, na verdade, reúne uma série de experiências que já vinham dando certo, seja dentro da legislação brasileira, seja na legislação de organismos internacionais ou de outros países, que de algum modo ajudava a administração pública a contratar mais, melhor, com maior celeridade, gastando menos. Então, o RDC tenta reunir algumas experiências boas que nós tínhamos no pregão eletrônico, que nós tínhamos no regime de compras da Petrobras, que nós tínhamos nos países da OCDE, na União Europeia, nos Estados Unidos, e com isso melhorar, inovar um pouco esse ambiente de contratação pública, que, como você já se referiu, era basicamente regido pela Lei 8666, que é de 93, e que refletiu um cenário muito diferente do cenário que a administração pública vive hoje, portanto os desafios são outros. Então a ideia do RDC é incorporar esses instrumentos e tentar, com isso, dar maior celeridade e melhores instrumentos para a administração contratar. Ô Ivo, para o nosso telespectador que não está familiarizado com o tema, sintetize quais são os pontos centrais aí do RDC. Olha, na verdade o RDC é toda uma nova modalidade de contratação. Ele usa ainda subsidiariamente a Lei 8666, que é a Lei de Contratação Pública, mas ele é uma modalidade nova que tem algumas características. Então, por exemplo, ele trabalha como regra com o que a gente chama da inversão de fases, no qual primeiro a administração pública escolhe seleciona a melhor proposta, observa as propostas dos contratantes e seleciona a melhor, e depois faz o que a gente chama de habilitação, que é a fase no qual a administração pública realmente examina os documentos para ver se a determinado contratante está habilitado a contratar com a administração. Isso significa, em geral, por exemplo, maior celeridade, porque eu vou examinar apenas a documentação daquele que ganhou já em primeiro lugar na fase de julgamento. Portanto, isso economiza o tempo de não ter que examinar documentos de dezenas ou de 8, 7 concorrentes, por exemplo. O RDC também traz uma inovação, que eu tenho certeza que nós vamos debater aqui, que é a possibilidade da administração não divulgar amplamente o orçamento, ou seja, o valor pelo qual ela espera fazer aquela contratação. Passar essa informação apenas para os órgãos de controle, para que possa ser fiscalizada. Então, o TCU, a CGU, que é o órgão de controle interno do governo, tem acesso a isso. Mas os concorrentes, quando fazem o seu lance, não sabem o que a administração esperava gastar. Isso porque há uma tendência, quando o valor é divulgado, de que os licitantes tentem ficar o mais próximo possível do valor estimado, e isso às vezes inibe que eles possam fazer propostas mais ousadas, propostas mais baratas, ou seja, isso em alguns casos podia inibir maior economia para a administração. Além disso,
o RDC também adota uma prática que já existe em outros instrumentos da nossa legislação, que é a fase recursal única. Ou seja, não é que a cada passo, justamente porque eu faço a inversão de fase, não é que a cada passo do processo os contratantes possam entrar com recurso caso eles acham que teve algum equívoco, que teve algum problema. Eu faço tudo isso no final, finalizado o processo, há uma só fase de recursos em que o contratante pode discutir todos os problemas que ele tenha visto ao longo do processo. Isso faz com que também a gente tenha maior celeridade, a gente diminua a burocracia do processo. Então a ideia é isso, é juntar vários instrumentos que já davam certo em outros lugares, já davam certo no Brasil, já davam certo em outros países, para melhorar as condições de contratação da administração pública. Bom, vamos com o Pedro Serrano aqui, que é um crítico aí do RDC. Quais são os pontos centrais de críticas que você tem ao projeto, Serrano? Olha, eu creio que, primeiro elemento de crítica que eu acho que se deve ter em conta é o modo como o RDC foi expandido para além das obras de Copa do Mundo e de Jogos Olímpicos. Ele foi pensado, inclusive foi criado por medida provisória, que é um método legislativo, que é uma medida de calibragem no sistema, é um processo legislativo sintético, com pouco debate, que é aprovado a toque de caixa na Câmara, né, inclusive, e que tem vigência imediatamente a partir do ato do Executivo. Ele foi aprovado por esse método para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, porque havia justificativa da urgência que se tinha para tocar as obras necessárias a que esses eventos se realizassem. Agora, pegando carona em medidas provisórias com objeto absolutamente estranho à contratação pública, ele acabou sendo expandido para obras do PAC, obras, vamos dizer, da área de educação, da área de saúde. Essa é a minha primeira crítica. Porque, na realidade, é um método de constitucionalidade duvidosa, isso, absolutamente duvidosa, né? Por várias razões. Primeiro, pela questão de urgência, que não teria, pelo modo como foi inserido em medidas provisórias que tem outro objeto, e também por um valor essencial do Estado de Direito. Como é que o Executivo se utiliza de um mecanismo sintético de legislação, onde ele é o protagonista desse modo de legislar, para estabelecer um mecanismo de controle para si próprio e de responsabilização para si próprio. Né? É a sociedade, através do legislativo e de um processo mais delongado de debate, que deve estabelecer os mecanismos de controle da administração pública em favor do valor que a Constituição tem, que é o Estado de Direito, o Estado democrático de direito. Tem uma consequência política este detalhe também, que ele acaba querendo cobrir buracos da nossa legislação e, com isso, evita um debate público amplo que deve haver sobre um novo sistema de licitações e contratações públicas e responsabilização que deve haver no Brasil. Né? No tocante ao mérito, grosso modo, são dois elementos ou dois eixos de críticas que eu tenho. Né? Um elemento que ele acaba, eu não tenho dúvida de que ele, como o doutor Ivo falou, com razão, ele incorpora muitos avanços e muitas coisas que, no mérito, deveriam representar, no debate com a sociedade, mudanças no próprio sistema de licitação brasileiro, inversão de ônus de fase, recurso único, tudo isso que ele falou, cadastramento para o setor, tem uma série de coisas que realmente agilizam e, vamos dizer, valorizam e melhoram o processo licitatório no Brasil. Agora, tem dois eixos que eu acho que têm uma natureza estruturante, que eu discordo, divirjo do projeto. Né? O primeiro eixo, eu diria, que ele acaba acolhendo também mecanismos próprios de uma onda neoliberal que se estabeleceu no mundo, e o Brasil foi um dos países onde isso repercutiu, que implica em mecanismos de contratação pública em que há abertura de mão de um pedaço da soberania do Estado, em que o mecanismo da contratação da obra pública, em vez de representar uma relação de superioridade do interesse coletivo que o Estado representa em relação ao particular, passa a querer estabelecer uma relação de maior igualdade com o particular, uma aparente igualdade, que na realidade significa uma captura pelo particular desse processo de contratação pública. É uma espécie de uma privatização da contratação pública. Dá um exemplo concreto. O exemplo concreto, por exemplo, é a contratação integrada que há no regime no RDC. Né? É um mecanismo que se transfere para a administração privada ou para o contratante privado quase todas as tarefas que implicariam, que eram antes do Estado. Por exemplo, elaborar um projeto básico e, com isso, estabelecer metodologias de execução. Quer dizer, ou seja, tudo aquilo que eram instrumentos contratuais que a administração tinha para poder impor políticas públicas acabam sendo transferidas para o particular. Né? Isso é um mecanismo, na minha opinião, deletério, é um mecanismo que vem dos Estados Unidos, não é à toa, é porque os Estados Unidos, o regime anglo-saxão, é um regime mais liberalizante, onde, por exemplo, não há serviço público como há no Brasil, não há direito administrativo como há no Brasil,
existe um serviço, uma estrutura que chama de public utility, onde as atividades essenciais para a sociedade são de propriedade privada. No Brasil, a nossa tradição é de serviço público, onde as atividades essenciais são de propriedade pública, o particular comparece como mero delegado. Obviamente, isso acaba atingindo a contratação pública. Nos Estados Unidos, há um mecanismo muito mais privado, instrumentos muito mais privados de controle da contratação pública, que é o que o Brasil, de uma forma, eu diria que em retalhos, está arrecadando. Isso tem um problema também grave. Nós estamos, na contratação integrada, se abandona o controle da conduta do agente público, é o controle pelo processo, e passa a se adotar um controle supostamente pelo resultado. O que se quer obter é o resultado, uma obra mais barata, mais eficiente. Só que não há na nossa legislação mecanismos de responsabilização do agente, do contratado, caso não apresente esse resultado. É por isso que, por exemplo, nas obras de São Francisco, várias empreiteiras abandonaram a obra sem ser penalizadas. Isso até haveria a possibilidade de penalizar no nosso sistema. O problema é o seguinte, é que se nós temos um mecanismo de contratação que valoriza o resultado, nós temos que ter o correspondente mecanismo de responsabilização caso esse resultado não ocorra. A alegação é que o Estado não tem, por exemplo, condições de fazer planejamento e não tem condição de fazer os instrumentos técnicos para realizar o controle do processo. Só que, na realidade, para o Estado poder ter esse mecanismo, vamos dizer, mais subjetivo de contratação pública, ele teria que ter mecanismos muito mais, vamos dizer, eficientes, detalhados, para controlar o resultado desse procedimento. Para controlar o resultado da obra, verificar se efetivamente essa obra incorporou tecnologia nova, verificar se foi a melhor opção técnica. Esse tipo de coisa a jurisprudência até hoje trata como se fosse uma discricionariedade, uma adesão do administrador. Teria que mudar isso. Para nós adotarmos mecanismos de maior flexibilização procedimental, tem que ser acompanhado de um procedimento de responsabilização adequado a isso. Né? Tá. Em suma, eu acho que essas são as críticas essenciais. Eu queria ver com o Cláudio Sarian, que é auditor do TCU, que nos últimos anos, talvez na última década, a gente viu o TCU entrando no mérito de programas também, analisando não apenas o valor final, mas entrando no mérito de programas. E a gente tinha, digamos, os mecanismos usuais de licitação, que é menor preço e nota técnica. Esse novo modelo em que quem vence faz o projeto básico, faz todo o processo, define a tecnologia, para o TCU vai facilitar ou vai dificultar a fiscalização? Eu acho que é um ponto de convergência inicial. A Lei 8666 precisava de ajustes, ela é uma lei de 93, está fazendo 20 anos agora em 2013, e foi concebida em um momento político delicado. A véspera, se o senhor se recorda, 91, 92, o país viveu por um momento em que o legislador entendeu por bem definir caminhos mais rigorosos, sem escolhas, sem opções, por conta dos gestores responsáveis pela contratação. O RDC já era, sem tempo, vir uma inovação, e ele está repleto de inovações, algumas que eu reputo já implementadas, ele apenas traz, o doutor Ivo colocou com muita propriedade aqui, outras são inovações efetivas, e você coloca bem em relação ao anteprojeto. O que aconteceu nesses últimos 20 anos no Brasil? A gente percebe uma evolução tecnológica fantástica e não há motivo para que o processo de licitação não incorpore essa questão tecnológica de uma forma efetiva. Segundo, as obras acabaram sendo uma prioridade. Temos alguns programas, o PAC é um deles, com 500 bilhões de investimento nos últimos 4 anos, razão pela qual o controle tem se debruçado com muito carinho nesse tema, porque envolve volumes de recursos elevados. Você colocou, Nassif, a respeito da avaliação de programas. A avaliação de programas é uma outra maneira que o tribunal tem de acompanhar o andamento dos programas, mas nesse tipo de trabalho o tribunal procura recomendar e não determinar o gestor. No trabalho de conformidade, o tribunal procura avaliar se as regras, se as diretrizes estabelecidas em lei pelo Congresso estão sendo observadas. Então, vamos à tua pergunta do anteprojeto. O anteprojeto traz inovação. A cultura anterior da 8666 era a contratação em função de um projeto básico, no qual a administração definia todos os requisitos da contratação, e a partir do implemento da contratação integrada, busca-se definir a necessidade propriamente da administração, e espera-se que o particular, com conhecimento das tecnologias, das metodologias, possa ofertar um preço mais competitivo do que aquele preço que a administração obteria desenvolvendo o seu projeto básico. A questão,
Isso é um ponto positivo ou isso é um ponto negativo? E eu traduziria isso em um ponto de inovação. E toda inovação envolve risco. E o aparelho estatal precisa estar preparado para enfrentar o risco, desenvolvendo um sistema de gerenciamento efetivo, se adaptando, se estruturando para que a contratação integrada, dentre outros, e há outras inovações já citadas, orçamento sigiloso, inversão de fases, possa haver a mitigação desses riscos para o sucesso da contratação. Há um outro ponto interessante que eu gostaria de destacar nesse início de debate. É a opção. O RDC não é obrigatório e o RDC abriu diversos caminhos para que o gestor possa escolher o melhor caminho em função do objeto que vai ser contratado. E para isso é fundamental a capacitação de todos os gestores, para que eles tenham a capacidade técnica de definir se é melhor o modo de disputa aberta, disputa fechada, modo misto, se é melhor inverter fase, se é melhor não inverter fase, a questão do orçamento sigiloso. Isso tudo o RDC abriu um leque. Eu acho que essa é uma riqueza de acreditar na capacidade e na honestidade do gestor. Mas será... Eu vou com o Ivo. Ivo, é aquele negócio, você tem modelos que... Não pode partir do pressuposto que todo gestor é desonesto, mas o pressuposto de toda fiscalização é que você tem que criar o mínimo de condições que permita aí muita margem de flexibilidade e de subjetivismo aí nas decisões do gestor também, né? Por exemplo, quando fala em processo produtivo, aí, tem a licitação, no outro lado você vai ter vários candidatos que vão apresentar processos produtivos diferentes. Como que é analisado aí o resultado final? Que tipo de conhecimento tem que se ter para definir qual processo que é mais eficaz que o outro? Qual é o resultado final que vai ser oferido? É o preço? É o preço final? Como é que é? Nassif, na verdade o RDC, assim como a lei de licitação, permite como o Cláudio colocou bem, uma vasta gama de opções para o gestor, né? Então, há várias modalidades, o julgamento pode ser feito por critérios diferentes. Cabe ao gestor saber escolher, e aí os órgãos de controle certamente vão acompanhar isso e vão corrigindo ao longo do tempo, mas cabe ao gestor escolher a melhor modalidade para cada tipo de contratação. Você tem, dependendo do serviço, da obra que está sendo contratada, é claro que há modalidades muito distintas. É muito diferente contratar a contratação de uma obra artística, arquitetônica e um serviço de prestação de telecomunicações, por exemplo, né? Então, eu acho que a ideia é que o gestor possa fazer a seleção, como já faz hoje na Lei 8666, que ele tem que selecionar o critério de julgamento, tem que selecionar qual a modalidade de licitação, etc. O que eu acho que é importante dessa questão que você coloca, né, Cif, é a gente entender, primeiro, uma coisa que o Cláudio colocou. Acho que o RDC é fruto diretamente da tentativa do Estado de retomar a capacidade de planejamento e de implementação de um sem número de investimentos na área de infraestrutura. Quando a gente começou a implementar o PAC, o que se viu foi que a Lei 8666 já não dava mais conta e não respondia, seja em termos de tempo, seja em termos de instrumentos, para o que se esperava do país. Em segundo lugar, eu acho que não é, como eu disse, não é que essa questão, por exemplo, de escolher qual é o melhor critério ou avaliar diferentes formas, diferentes técnicas para a realização de um mesmo objeto, isso não é uma novidade exatamente, né? A lei de concessão, a lei de PPPs, elas já trabalham com essa ideia. Aí a ideia é que o particular que é especializado naquele tipo de serviço pode sim, porque tem expertise, porque tem conhecimento, porque já vem trabalhando, pode sim inovar e trazer melhores soluções que a administração nem tinha imaginado. E com isso, trazer maior eficiência, menores custos, etc. Então, eu acho que a grande questão aqui, aí eu realmente discordo do Dr. Serrano, eu acho que não é retirar o Estado ou diminuir o papel do Estado. O papel do Estado é super importante, vai continuar na determinação do objeto, na construção dos editais ou dos termos de referência, na avaliação e no acompanhamento das obras. O que eu acho que nós tentamos cada vez mais buscar o que tem melhor na iniciativa privada, que é essa expertise, essa capacidade de inovação, né? Ao mesmo tempo, trazendo isso para a administração, tentando traduzir isso em menores custos e maior eficiência. É claro que, como toda inovação, e o Cláudio também lembra bem, está sujeito a riscos, nós temos que acompanhar isso com calma. O que eu acho é que os resultados até hoje têm sido muito bons. Só para citar os exemplos que a gente tem, o DENIT e a Infraero, que são aí um órgão e uma entidade, né, duas entidades da Administração Pública Federal que mais têm utilizado o RDC desde que nós lançamos, na verdade são os principais utilizadores desde então, já observaram, só em termos de celeridade, resultados fantásticos.
No DENIT, um processo de contratação pela 8666 demorava, em média, 239 dias. Quando você fazia uma tomada de preço, que é uma outra modalidade mais simples da 8666, demorava em torno de 215 dias. Com o RDC, eles estão levando agora 101 dias. Na Infraero também, o tempo médio caiu de 280 e poucos para 79 dias. Isso sem nenhuma perda em relação à economia. As economias que têm sido observadas são as mesmas, em torno de entre 10% e 15%. Então, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado, tem que acompanhar, mas os resultados têm sido bons. E eu acho que talvez seja isso que explica essa vontade que os parlamentares, que o governo também não discorda, de expandir para algumas outras áreas que são essenciais para o investimento público no país hoje e que talvez continuem brigando, emperrados com as dificuldades da 8666. Bom, antes de voltar a palavra ao Serrano, vamos a uma pergunta dos telespectadores, selecionada pelo jornalista Marcelo Zanin. Lembra que o programa de hoje é ao vivo, você ainda pode mandar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o Cláudio Ossichio, de Mojimirim, aqui do interior de São Paulo, ele pergunta. Primeiro ele faz uma afirmação, depois ele faz a pergunta. O regime diferenciado para contratar obras públicas para a Copa diz que a licitação será feita com base num anteprojeto de engenharia, sem necessariamente ter a tomada de preços de todo o material necessário para a obra. E ele pergunta qual critério os órgãos de controle vão usar para ver se aquele preço geral realmente é o preço verdadeiro. Serrano, esse é um dos pontos que você critica na... Eu acho que, no geral, eu até concordo com o Ivo, é óbvio, quer dizer, o RDC introduziu no mérito questões interessantes, importantes. O problema é que fez isso sem haver um amplo debate com a sociedade, primeiro. Isso precisa haver, porque nós estamos tratando do nosso futuro como país. Não é meia dúzia de técnico do governo que vai avaliar o que é bom ou o que é ruim para a sociedade. Não pode ser assim. O segundo aspecto que eu acho relevante, existem elementos, sim, no RDC, como a contratação integrada, insisto, que são mecanismos que abrem vazão para práticas imorais e, ao mesmo tempo, onde o Estado abre efetivamente mão de poderes de contratação, poderes clássicos que vêm desde a criação do Conselho de Estado francês há mais de 100 anos, onde o Estado efetivamente tinha condições de exercer poderes de contratante, né, numa situação de autoridade. Ele abre mão dessas coisas em favor, vamos dizer, dessa confiança na iniciativa privada. Essa confiança, a crise de 2008 já mostrou o que dá, quer dizer, a gente deve confiar, mas o Estado não deve perder o papel de dono daquela atividade. Você está falando... Ele fala do DENIT, por exemplo. Eu trouxe aqui, ó, veja, que tipo de tecnologia nova pode haver numa obra de recapeamento de estrada, que está sendo usada aqui para contratação integrada, numa reforma de terminal de aeroporto. São obras rotineiras, cotidianas, que o mercado já conhece, já tem tecnologia mais do que pública. Por que se utilizar de um mecanismo de contratação integrada em que há tanta flexibilização, tanto poder do agente público sem a devida responsabilização? Né? Quer dizer, o que nós estamos caminhando na surdina no país é para um mecanismo introduzindo mecanismos de contratação, onde há ampla liberdade do agente público, onde isso significa um amplo poder da iniciativa privada sobre as atividades públicas e onde não há mecanismos de responsabilização. Se isso der errado, se essa experiência der errado, quem é que vai responder por isso? Qual o mecanismo específico de legislação que nós temos para responsabilizar pelo resultado? Nós não temos. Né? Os mecanismos nossos já não funcionam. Né? E ainda mais num sistema onde que se cria um mecanismo novo de seleção e contratação e onde não há a criação de um mecanismo novo de responsabilização dos envolvidos, caso isso chegue a um resultado inadequado. Bom, vamos a um intervalo e brasilianas.org volta já. Bom, voltamos a apresentar o brasilianas.org, que nessa segunda-feira discute o regime diferenciado de contratações públicas versus lei de licitações. Nesse segundo bloco, vamos falar da extensão do novo regime às áreas de educação, saúde e empreendimentos portuários. São nossos convidados o especialista em Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Estevão Serrano, em Brasília, o assessor da presidência do Tribunal de Contas da União, Cláudio Sarian, e o subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, Ivo da Mota Azevedo Corrêa, que tem a palavra para responder aí a questão do nosso telespectador e as considerações do Pedro Serrano. Nassif, eu ia fazer só duas observações, eu até vou deixar a questão do telespectador mais para o Cláudio, porque ele fez uma pergunta especificamente para os órgãos de controle. Mas eu ia fazer duas observações. Acho que nós não podemos confundir, é uma coisa importante, o regime diferenciado de contratação, que a gente carinhosamente chama de RDC aqui, com a contratação integrada. Né? A contratação integrada é uma modalidade dentro do RDC. Então a gente às vezes está falando das duas coisas como se fossem as mesmas coisas. A contratação integrada, sem dúvida,
é uma modalidade muito mais focada na questão da inovação, na incorporação de novos métodos, etc. O RDC como um todo tem algumas modalidades muito singelas, então acho que não dá para confundir as duas coisas. A segunda coisa só que eu queria pontuar, eu concordo com o Serrano quando ele diz que um tema como esse tem que ser alvo de um grande debate da sociedade brasileira. O que eu ia só pontuar é que assim, o Executivo tem um projeto já há quase uma década no Congresso de reforma da lei de licitação. Desde 2008, ele estava parado e continua parado no mesmo lugar no Senado. O RDC, em que pese ter sido introduzido uma medida provisória, por uma questões da sua própria tramitação, ele foi alvo de debate no Congresso por mais de um ano. O primeiro debate sobre a RDC no Congresso, a primeira proposta, chegou no primeiro semestre de 2010 e agora ele foi aprovado só em agosto de 2011. Então, mais de um ano de debate do RDC, o que não quer dizer que ele está imune a críticas, nem que ele não possa ser melhorado. Mas eu acho que é só pontuar essas duas questões, porque podemos continuar falando num debate sobre reforma da lei de licitação, acho que estamos abertos a isso, que é importante. E ele não é resultado do RDC de construção de técnicos da presidência ou do governo federal. Então, num amplo debate com o Congresso, participação da sociedade e até dos órgãos de controle que deram sugestões, fizeram proposições de mudança, etc. Então, acho que para a gente continuar o debate, tem que esclarecer esses dois pontos que eu acho que são importantes. Não sei se o Cláudio quer... É isso. Da minha parte, era isso. Bom, Serrano. Não, é que, só para esclarecer, viu, Ivo, a crítica que eu estava fazendo não é do DENIT, por exemplo, usar o RDC. É do DENIT ter utilizado, eu estou aqui com a cópia dos editais, de contratação integrada para fazer obra de recapeamento de estrada. Com base no ou RDC? Também com base no RDC. Da Embraer ter utilizado para reforma de terminal de passageiro. Embraer não, Infraero. Infraero, perdão. Também está se utilizando da contratação integrada, que é isso que eu falei, para reforma de terminal de passageiro, ou seja, para ambas obras de reforma. A Valec chegou a utilizar eu não sei como é que está agora, mas há 2 meses atrás soltou editais de contratação integrada sem sequer haver a fase de projeto básico previsto na própria lei do RDC. Ou seja, a forma como também tem sido aplicada esse instituto da contratação integrada tem levado a deturpações já. Eu acho que isso aí, daqui a pouco, a mídia e os órgãos de controle vão estar apontando essas deturpações. Nós vamos ser, os telespectadores vão ser testemunha disso que eu estou falando aqui. Né? Nós vamos verificar esse tipo de deturpação. Né? Tá. Agora, eu creio que efetivamente nós temos que estar atento a isso. É o uso indevido da contratação integrada, mas acho que antes disso, quer dizer, esse fato de se falar que ficou um ano debatendo no Congresso é relativo isso, porque na realidade o RDC foi expandido para a área de educação, saúde e para as obras do PAC, que é o principal, né, através de emendas a medidas provisórias que tinham outro objeto. E agora, na área de portos, foi uma nova medida provisória, que é um ato unilateral do Executivo, que estabeleceu o RDC para portos. Ou seja, a medida provisória tem sido o veículo de tratamento desse assunto. E volto a insistir, não adianta só mudar a lei, ou partes do regime de contratação e de licitação, sem, por exemplo, alterar o sistema de responsabilização que está amalgamado a isso. Nós temos que reformar todo o sistema e debater esse sistema de forma ampla. E, por último, não dá para esquecer a questão política. Contratação integrada é um instrumento tipicamente neoliberal que entrega para a iniciativa privada competências e prerrogativas que são públicas. Eu acho isso um equívoco. Acho, inclusive, eu que fui eleitor da Dilma, fui eleitor do Lula, acho, inclusive, incompatível com a própria visão de mundo que o partido da presidente defende. Bom, Cláudio, como é que o Tribunal de Contas vê essa questão da brecha do RDC para a contratação integrada? Vamos lá, Nassif, respondendo a pergunta também do telespectador. Eu acho que é importante a gente separar os dois caminhos. O RDC abriu o caminho da contratação normal em função de um projeto básico e um segundo caminho, que é o caminho da contratação integrada. Esse caminho da contratação integrada, o próprio RDC exige que seja conduzido por uma licitação do tipo técnica e preço. Portanto, não é apenas o menor preço que predomina. E se formos lá no dispositivo da lei, ele diz que técnica e preço é uma maneira de se licitar para obras que apresentem inovação ou metodologias de execução diferenciadas. Está aí a riqueza de você poder abrir uma licitação do tipo técnica e preço. Não é para qualquer tipo de obra, como coloca, e o controle está atento se houver questões de equívocos na aplicação da lei, com certeza o Tribunal de Contas, as equipes estão lá para apontar, levar ao plenário para que a melhor decisão seja
tomada. Outro ponto, a questão do orçamento, como pergunta o telespectador. E é muito interessante a pergunta dele, porque é lógico que o controle se vê numa nova dimensão de fiscalização. Tínhamos a cultura de licitar, lá pela Lei 8666, um projeto com base em todos os elementos detalhados. Agora, com um anteprojeto, a gente só tem um orçamento estimado. Já na área de concessão, vivemos esse desafio, conseguimos evoluir, temos boas estimativas para os empreendimentos que vão ser licitados. Agora, vamos lembrar ao telespectador que haverá uma fase de apresentação e negociação do projeto básico. A empresa que ganha uma contratação integrada tem o dever de apresentar o projeto básico com todas as planilhas detalhadas. Nesse momento, o controle de insumo, como foi colocado, pode ser aprofundado, porque teremos a planilha detalhada. Em suma, contratação integrada é uma inovação, poderemos falar muito de pontos positivos e pontos negativos, mas o controle estará atento para desvios, eventuais desvios que ocorram, como o doutor Pedro coloca, mas é uma inovação e a gente tem que conviver com isso enquanto controle. O orçamento sigiloso é uma outra inovação. O tribunal já aprovou uma portaria interna para disciplinar de que maneira os auditores devem acompanhar esses processos sigilosos. Novas medidas, novos procedimentos. É essa a nossa linha de atuação. Deixa eu entender só aqui, vou fazer uma pergunta para o Ivo aqui. Eu sou o sapo de fora aqui que fica ouvindo e tentando entender todos os lados aqui. O Pedro colocou um ponto aí que foi o seguinte: está se usando, quer dizer, a contratação integrada, pelo que eu entendi do Ivo, tem que ser para processos inovadores e tudo mais. O Pedro colocou aqui uma questão de contratação integrada para construções que não tem nada de inovador. E diz que não há instrumentos legais para poder punir se houver abuso. Eu queria que o Ivo tentasse pegar esse caso específico e mostrar como que pode ser aprimorado, ou se já existe aprimoramento ou não, na legislação para impedir esses vazamentos. Olha, Nassif, eu na verdade não vejo problemas na fiscalização e punição desse tipo de coisa. A lei é bastante clara, como o Cláudio colocou. Ela exige hoje que a contratação integrada seja para modalidades técnica e preço e, portanto, processos que tenham algum tipo de inovação, de novos métodos, etc. Se isso está sendo aplicado na ponta de maneira equivocada, tanto o controle interno do governo como o TCU vai poder verificar e corrigir, mandar o gestor corrigir, mandar anular, enfim, ele pode tomar uma série de medidas para evitar isso. O que eu acho que é importante dizer nesse processo, então assim, acho que a primeira questão é essa, se há aplicação equivocada, hoje todos esses processos vão ter que passar pela fiscalização do TCU, pela fiscalização da CGU. Isso não está eximido em nenhum momento, então o controle vai poder fiscalizar e mandar o gestor corrigir se houve algum equívoco. Em segundo lugar, eu acho que o Cláudio lembra bem uma questão que é assim, a contratação integrada não é a dispensa de apresentação de qualquer projeto, seja básico, seja executivo. Né? O que o processo constrói é uma outra maneira dessa contratação. Hoje, numa licitação da 866, o que acontece? O executivo que não é que nós tiramos a capacidade do executivo com a RDC. O executivo hoje não produz os seus projetos básicos. Então, o que ele faz é gerar uma contratação de um projeto básico, aí, eventualmente, uma contratação de um projeto executivo, e aí, em terceiro lugar, uma contratação da obra, do objeto propriamente dito. Em geral, a gente faz 3 contratações. Todas já são feitas pelo privado, pela iniciativa privada em geral. Né? O que o RDC permite é que essa contratação seja feita de uma vez só, ou pelo menos uma vez só, e que o mesmo privado possa desenvolver. Então, ele apresenta para o executivo o projeto básico, o executivo discute com ele, aprova ou não, vê os elementos de custo, vê os elementos de técnica, qualidade, faz a mesma coisa, pode fazer a mesma coisa com um projeto executivo, e então autoriza a obra. Então, nós não estamos suprimindo isso. Tanto é que, na verdade, os principais opositores da ideia da contratação integrada na tramitação no Congresso foram as próprias empreiteiras, as empresas que fazem obras na área de infraestrutura. Porque toda essa transformação da contratação integrada é para resolver um problema que é muito comum hoje, que é o projeto básico que é mal feito ou é feito em dissonância com depois vai ser executado, e isso dá causa a que o contratado para a obra peça depois aditivos aumentando o preço da obra.
é aquela coisa que o nosso telespectador conhece bem. Um evento ou uma obra tem um orçamento inicial que é divulgado de tanto e depois de um ano e meio, quando avança a execução da obra, o valor duplica, aumenta 50%, 25%, etc. E aí todo mundo fica estarrecido. Muitas vezes é porque o projeto básico foi mal feito. O que a contação integrada tenta fazer é jogar esse risco para o empreendedor. Então, aí não há possibilidade, a lei expressa nisso, de fazer um aditivo para aumentar o preço, por exemplo, se tiver um erro do projeto básico, se tiver um problema no projeto executivo. Então, o que a contação integrada tenta fazer é sanar esse problema, não é transferir a gestão do projeto, a responsabilidade para o privado, mas transferir o risco para o privado. E com isso a administração fica mais segura na contratação. Tá. Nós vamos voltar ao tema aqui, mas antes vamos a mais uma questão que o Marcelo Zanini selecionou dos telespectadores. Lembrando você aí de casa, pode mandar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, tem uma pergunta falando sobre preço, sobre custos, né, da Clara Bittencourt de São Carlos, no interior de São Paulo. Ela fala assim: segundo o Sindicato Nacional da Arquitetura e da Engenharia, que acompanha as obras da Copa do Mundo no Brasil, o custo por cadeira no Itaquerão, que é o estádio do Corinthians, vai ser de R$ 17.100. É o mais caro de todos os mundiais. Aí ela faz uma comparação. Na África do Sul, por exemplo, a cadeira do Soccer City em Joanesburgo saiu por R$ 8.900, o Estádio Olímpico Ninho de Pássaro em Pequim saiu por R$ 10.900, o assento. O governo calculava que o custo total dos estádios para a Copa chegaria a 2 bilhões e 300 milhões. Hoje o valor estimado para os 12 estádios ultrapassa os 7 bilhões. E ela pergunta, será que o preço mais alto de cada cadeira para o Mundial não subiu por causa do tal regime diferenciado? Cláudio, vocês do TCU que analisam as obras aí, você tem alguma resposta para a Cláudia? Não, veja, o exemplo dela não envolve o RDC propriamente dito, né? O estádio do Corinthians tem uma outra linha, não foi contratado com base no RDC. Então, o tribunal está atento, o tribunal tem uma expertise de acompanhar esses jogos, já teve a possibilidade de acompanhar os Jogos Pan-Americanos, diversos achados e responsabilizações foram feitas em relação a erros e equívocos dos Jogos Pan-Americanos, mas o que a telespectadora coloca não envolve diretamente o RDC, envolve uma outra maneira de contratação, acho que é financiamento via BNDES, não é isso? Não. Então, eu acho que a gente não pode associar aumento do custo de determinado estádio ao RDC. A gente tem que ter muita cautela na hora de fazer essa correlação causa-efeito para não criticar algo que tem caráter inovador e pode ter as suas fragilidades, mas não no caso específico que a telespectadora relaciona. Eu queria ver com o Pedro Serrano um ponto que o Ivo colocou, que é essa questão dos aditivos, de transferir para o setor privado o risco, digamos, do projeto executivo e da execução. Depois que você tem um projeto executivo, o grau de previsibilidade do orçamento final é grande ou ainda você tem muitos fatores imprevisíveis que podem encarecer projetos? Isso é relativo, porque, na realidade, né, me perdoe, Ivo, mas não é bem exatamente com precisão o que ele falou, quer dizer, porque a lei prevê que na contratação integrada pode haver, sim, aditivos de preço, até 25%, por iniciativa da administração. Eu nunca vi, na realidade, um aditivo que formalmente não tivesse sido sempre a administração que tivesse solicitado ele, né? Mesmo quando a gente sabe que é o interessado é a iniciativa privada. Do ponto de vista formal, em geral, a administração. Segundo aspecto, ele permite também aditivos por desequilíbrio econômico-financeiro. Fala em caso fortuito, mas aí está para se ver se é só o caso fortuito. A norma nunca é interpretada só de acordo com a sua dicção. Vai haver aí uma ampla discussão em que hipóteses desse desequilíbrio econômico-financeiro cabe ou não se pedir. Quer dizer, eu acho que então não tenho tanta certeza se a discussão vai ser tanta por aí. E veja, quer dizer, até agora o que eu vi de contratação entregada, eu não conheço tudo, não sei de todas as obras que estão sendo feitas, mas, por exemplo, aqui o que eu vi foi para reforma de estrada, aqui reforma de terminal de aeroporto, quer dizer, aonde que a contratação integrada está sendo usada em projetos que realmente demandam grande tecnologia. Eu vi PPP ser usado, vi concessão, mas assim, não estou vendo isso ser útil. Agora eu estou vendo aqui obras que realmente... É suspeito você utilizar esse tipo de procedimento. A contratação integrada dificulta o julgamento, porque como é que você vai comparar métodos construtivos diferentes? Qual o critério de comparação? A contratação integrada transfere para a iniciativa privada o papel de elaborar projeto básico, isso é papel do Estado. O Estado deve estabelecer o projeto básico de uma obra, é papel dele, né, como condutor da obra pública. Só para ficar claro para o telespectador, que tipo de distorção que pode ocorrer se a iniciativa privada faz o projeto básico? Porque ela, na realidade, vai projetar
todos os elementos, ela vai fazer as escolhas políticas, né? As escolhas que fazem parte do Estado, fazer em prol do interesse Você fala público. meio ambiente, ela vai minimizar... Por exemplo, você tem uma diretriz, por exemplo, para seguir, tem uma diretriz, por exemplo, de órgão multilateral que diz que deve se utilizar métodos construtivos que desfavoreçam ou que favoreçam o meio ambiente. Ora, são métodos construtivos mais caros, né? Isso é o Estado que tem que impor, inclusive para dizer qual que é o método construtivo que efetivamente impacta menos. Por exemplo, as grandes hidrelétricas foram construídas por mecanismos de bulbo aqui no Brasil, ou estão projetadas para serem construídas por mecanismos que aproveitam a própria correnteza do rio, muito mais caro do que o mecanismo normal, e é correto ser assim porque se preserva mais o ambiente, a área alagada é menor. Ou seja, você tem mecanismos que é o Estado que tem que estabelecer o papel dele. Agora, caso se diga, que alguns colegas já me falaram, não, mas na contratação integrada o poder público vai estabelecer isso. Ora, se na prática o tal do anteprojeto de engenharia que prevê a RDC para a contratação integrada for um projeto básico, então não é contratação integrada, é mais ou menos o que está aí hoje. Então, das duas uma, ou mantém o que está aí hoje, na prática, né, ou então passa para um mecanismo irresponsável. Eu diria irresponsável no sentido de que não há um mecanismo específico de cobrar responsabilidade por esse tipo de contratação. Outra coisa, eu não sou também nenhum litigante contra a ideia de se esconder preços ou de tratar sigilosamente preços, desde que houvesse uma legislação muito mais rígida com relação ao insider information. Tá. Porque o agente público pode ser cooptado, nós não podemos negar isso. O insider information é claro, vazamento de informação. E se ele vazar informação para um licitante, esse licitante vai ter uma vantagem imensa com relação aos outros competidores. Você precisa ter uma legislação específica para punir quem vazar informação, com uma pena extremamente rigorosa em todos os âmbitos. Bom, nós vamos a mais um intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos com brasilianas.org, que hoje discute os pontos positivos e negativos do regime diferenciado de contratações. Dentre as novidades mais criticadas do novo regime, frente à lei de licitações, está o sigilo orçamentário, que a gente já discutiu bastante agora aqui, e outros temas que vamos tentar, nesse último bloco, avançar um pouco aí. Um dos pontos importantes aí dessa discussão é a questão da regulação. Você tem a lei, você define um conjunto de regras visando o resultado final. E daí a fiscalização cabe às agências reguladoras. Pedro, há uma discussão hoje que vocês na PUC estão levando também, em nível global, aí, sobre essa questão da independência das agências reguladoras. Qual a crítica que você tem a fazer a esse modelo? A gente tem que entender a lógica que você deu. Tem um livro ótimo do Ricardo Marcondes Martins que trata sobre isso, é um grande autor nesse tema, que ele demonstra claramente qual foi o percurso no território da administração pública do movimento neoliberal. No regime anglo-saxão e norte-americano, quer dizer, no regime saxônico, inglês e norte-americano, você tem sempre teve um modelo mais liberalizante de relação com a iniciativa privada, né? Não há direito administrativo, não há o serviço público. Serviço público entendido como Estado dono, proprietário das principais atividades de interesse coletivo. Lá era o particular o dono da atividade coletiva e o Estado funcionava como um mero regulador. Nos Estados Unidos, o movimento neoliberal significou o ataque a essa regulação e a tentativa de desregulamentar. Na Europa, onde havia o sistema de serviço público, na Europa continental, onde havia esse sistema próximo ao brasileiro, que é esse sistema onde o Estado é dono das principais atividades públicas, lá significou você liberalizar por uma etapa intermediária, ou seja, transformar na public utility, né, no modelo norte-americano, ou seja, transferir a propriedade daquelas atividades para a iniciativa privada, mantendo no Estado o papel de regulação. No Brasil, tentou-se fazer o mesmo, ou seja, você mudar o serviço público, ou seja, a propriedade do Estado sobre as atividades de interesse social, tentar transferi-la para a iniciativa privada no modelo de public utility. O modelo clássico, o instrumento clássico de Estado para fazer esse processo de transferência para a iniciativa privada dessa titularidade é o que a gente chama de agência reguladora, ou seja, a agência deixa de ser uma agência controladora do concessionário, uma agência concedente e passa a ser uma agência meramente reguladora, que regula algo que a iniciativa privada é dona. Aí vem o nome regulação. Né? Ora, a essência da crítica que a gente faz, né? Quer dizer, acho que a crise de 2008 mostrou que é essencial, em especial em países como o Brasil, de grandes índices de pobreza e de grandes, vamos dizer, desse grande diferenças sociais dantescas que a gente tem aqui, né? Eu creio que nesse quadro é essencial o Estado ser dono das atividades de interesse público, de interesse coletivo. Nós saímos de um modelo do regime militar de empresas mastodônticas, né? E
tentamos, no governo Fernando Henrique, migrar para um sistema de absoluta privatização. Ou seja, onde o particular passa a ser dono do serviço público, né? Nós temos que ficar num caminho intermediário, contar com a iniciativa privada, mas contar com a iniciativa privada submetida ao interesse público, como delegatária da atividade de serviço público, o Estado como dono da atividade pública. Eu queria ver com o Cláudio. Cláudio, dentro desse modelo você tem concessões aí, você tem a concessão que é dada, vendida, leiloada aí ao setor público, ao setor privado, e tem um conjunto de metas que tem que ser seguidas contratualmente. O Tribunal de Contas, ele tem feito uma análise aí desses contratos de empresas de telefonia celular, setor elétrico e tudo. Ele tem uma avaliação da eficácia das agências reguladoras? Veja, o tribunal acompanha de uma forma muito direta esse trabalho das agências. Eu posso citar 2 grandes benefícios à sociedade recentes. O primeiro foi a redução na tarifa de energia por conta de um trabalho do tribunal. Estavam sendo computados alguns valores que não poderiam estar sendo computados no caso concreto. O segundo, uma orientação do tribunal para que as agências acompanhassem melhor as operadoras de telefonia em função da qualidade do serviço prestado. Sabemos que algumas das agências, dessas operadoras, foram proibidas até de comercializar linhas por determinado período, até que mantivessem um padrão adequado de qualidade. O tribunal hoje, para que o telespectador possa ter uma ideia, tem 2 secretarias de fiscalização dessa área de desestatização. Trabalhos muito interessantes na parte do edital da concessão é feito por equipe do tribunal, reduções significativas nas estimativas de valores de venda ou de concessão são feitas em conjunto com o governo. Eu acho que esse é um outro trabalho interessante de se dizer. O tribunal tem agora uma nova missão de contribuir com a administração, não é apenas fiscalizar, punir, mas levar orientações para que o recurso público seja bem utilizado. Mas esses 2 exemplos eu acho que ilustram bem o trabalho direto que o tribunal tem feito nas agências. Ô Ivo, tem essa discussão aí sobre a chamada captura das agências pelos agentes privados e tudo, que tem levado a algumas mudanças no próprio Estados Unidos e tudo, de ter uma agência das agências. De alguma maneira, digamos, esse tema das agências reguladoras consta da pauta do governo? Olha, Nassif, consta sim. Esse é um outro tema que o Executivo já encaminhou ao Congresso já há alguns anos, agora desde 2005, o projeto de lei para reformar, o chamado projeto de lei das agências, lei geral das agências, para reformar algumas das questões, justamente com uma lógica, acho que aqui eu e o Serrano concordamos bem mais, justamente com uma lógica de retomar a capacidade de planejamento do Estado. Acho que a questão no Brasil foi até mais complicada, o Serrano descreveu bem, porque não só as agências surgiram como um ambiente tecnocrático que assumiria até o papel da construção das políticas em nome do que seria o papel do Executivo, dos ministérios e tal. O que tem sido feito desde o governo do presidente Lula é tentar retomar, e acho que o setor elétrico é o principal exemplo nesse caso, que foi retomado claramente na lei do novo marco do setor elétrico, o poder de planejamento, de construção da política pública na área de energia elétrica para o Executivo, para o Ministério de Minas e Energia, enfim, e a agência, com o seu perfil mais tecnocrático, fazer um trabalho de regulação e fiscalização, etc. Então, eu acho que, sem dúvida, esse tema é um tema fundamental, porque é um tema fundamental para o Estado brasileiro como um todo. Acho que a retomada do planejamento, a melhoria, a seleção das agências com pessoas altamente qualificadas, etc., está na nossa agenda, e o projeto de lei que está no Congresso tenta ajudar um pouco nisso, caminhar e evoluir um pouco nesse sentido. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini, no site brasilianas.org. Marcelo. O Ricardo não escreveu o sobrenome, ele é do Rio de Janeiro, ele pergunta, é possível pensar numa terceira via, ou seja, uma nova lei de licitação que englobe o que é bom na MP 527 com o que é bom na Lei 8666? Serrano, estamos terminando, mas a resposta é sua. Olha, eu creio que sim, mas eu acho que mais até. Acho que a gente precisa repensar todo o sistema de licitação, contratação e responsabilização nesse tema que há no Brasil. Então, uma nova legislação acho que seria bem-vinda, o governo poderia e deve, eu creio que vai ter iniciativa desse debate, enviando para o Congresso o projeto de lei e debater. Não adianta só enviar o projeto de lei, debatendo com a sociedade tem que participar, porque é o nosso futuro, é o futuro do país que tá aí em jogo, né? Na questão das agências, o governo tem efetivamente avançado, mas eu acho que falta mais celeridade, mais firmeza, mais intensidade na retomada do Estado, do seu papel de dono e na fortalecimento da ideia de serviço público. Ivo, as palavras finais aí do Ivo e do Cláudio.
Eu concordo com o Serrano, acho que dá para pensar assim, em novos projetos, novas discussões. Acho que o RDC por si só já teve esse mérito, né? Reabriu um debate amplo sobre contratação pública. Como eu disse, o projeto de lei de reforma da 866 estava parado desde 2008, está no mesmo lugar no Senado. Então acho que o RDC pelo menos reacendeu esse debate, certamente podemos avançar bastante e pode haver novas combinações, pode haver novas modalidades. Certamente o Serrano também tem razão, deve entrar nesse debate a questão da responsabilização, nós podemos ampliar as metodologias e melhorar, aprimorar essa área. Cláudio. Fundamental. Eu acredito que passou da hora da gente ter um código único de licitações. Isso vai facilitar os servidores. Hoje não é simples. Você tem a lei do pregão, você tem lei das EPPs, você tem a LDO, você tem um conjunto de leis que transforma, faz com que o processo de licitação seja mais difícil. Eu acho que a união em um código seria de bom proveito para o país, mas eu não queria esquecer de mais um detalhe. Boas licitações, boas contratações públicas não se fazem apenas com lei. Não adianta termos todo o foco no desenvolvimento de lei se a gente não pensar no treinamento, na capacitação dos gestores, em questões estruturais de governança, de que maneira a administração pública deve se apresentar à sociedade para efetivamente garantir o bom e regular uso dos empregos dos recursos públicos. Bom, Brasilianas.org sobre o regime diferenciado de contratações públicas termina aqui. Agradeço a participação do professor Pedro Serrano, da PUC de São Paulo, Cláudio Sarião, auditor e assessor da presidência do Tribunal de Contas da União, e Ivo da Mota Azevedo Correia, que é subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. E você que nos acompanhou, muito obrigado. Não deixe de participar mandando perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!